Vamos falar do David Lynch agora, né? Ele faleceu assim de uma forma sincrônica. A gente falou dele na quarta-feira e ele faleceu, acho que naquele mesmo dia que a gente tocou nele. Eu queria começar a falar dele a partir aqui desse curta, What Did Jack Do? Tá? Esse curta que está lá na Netflix, é de 2016, é o final, eu acho que é o fechamento dele. Para sintetizar aqui, esse filme ele retorna aos temas do Eraserhead, a linda fotografia em preto e branco. Não sei se vocês já viram que é uma história bizarra, é surreal, de um detetive policial que está entrevistando um macaco cappuccino. Esse macaquinho é suspeito de ter matado um cara chamado Max. Para quê? Para continuar o seu amor ardente por uma galinha chamada Tutotabon. Um chimpanzé, um macaquinho apaixonado por uma galinha, que ela até fala a uma certa altura, por detrás daquelas penas, aqueles seios fartos. Mas é interessante que é uma série de diálogos aleatórios que estão nesse documentário, cuja fotografia e o cenário lembra Eraserhead, que é o primeiro filme do David Lynch, de 1977. Tá? E está aqui algumas cenas, alguns fotogramas dessa série, desse curta, ainda está lá na Netflix, tá? E tá lá os temas, ele volta para Eraserhead, porque Eraserhead é a carta de intenções que vai acompanhar o David Lynch por toda a sua carreira. Está ali a carta de intenções. Está aqui Eraserhead, tá? Esse filme de 77, aqui alguns fotogramas. É um filme bizarro, surreal, que esse filme vai ser a carta de intenções de tudo que o David Lynch vai fazer na carreira. E o que ele vai fazer na carreira ao longo do tempo? Ele tentando sintetizar ao máximo, já estamos super atrasados, nosso próximo convidado está esperando aqui. Como sempre, esse humilde blogueiro está atrasado. Fazendo uma síntese, a gente vai ter que falar mais aqui do David Lynch em lives mais subsequentes, porque o David Lynch é muito complexo. É muito complexo. Que é o seguinte, como alguém que está na linha de Buñuel, Eisenstein, Lindgren, muitos teóricos do cinema que naquela época, no começo do século XX, eles achavam que o cinema não deveria ser realista. Vocês devem lembrar que o cinema começou com a aporia entre os irmãos Lumière, que achavam que o cinema deveria ser documental, e o Georges Méliès, a Viagem à Lua, que o cinema é fantasia, efeito especial. Não existe essa de realismo. Tá? O nosso próximo entrevistado, inclusive, já entrou aqui, já deve estar protestando que já estamos atrasados. Mas vamos ser rápido aqui para terminar. O David Lynch. Claro que ele está vestido provocativamente com o uniforme do Corinthians, né? Para provocar esse humilde blogueiro. Tá aqui. Com o uniforme do Corinthians vai provocar. Mas vamos terminar aqui o David Lynch. Então, o David Lynch ele entrou nessa seara do surrealismo, que o surrealismo acreditava que o cinema não deveria ser realista. Por quê? Porque o cubismo, surrealismo, dadaísmo, eles estavam indo na corrente de Freud. Freud descobriu que, na verdade, existe uma coisa que é o psiquismo. O psiquismo é aquilo que é a fronteira entre a alma e o mundo material. Isso desde a psicanálise, né? A relação que nós temos com os nossos próprios excrementos, com a alimentação e com a reprodução, com o sexo e depois com a morte, sempre é mediado pelo psiquismo. Nós não temos uma relação direta com a realidade. Tá? A alma e essas relações corporais, a nossa relação do corpo com a realidade, é mediado pelo psiquismo. Então, entre a alma e a realidade é uma coisa que é o psiquismo. Na semiótica vai ser o conceito de signo.
Então, na verdade, no nosso dia a dia, nós trabalhamos com o imaginário, com o psiquismo, com as fantasias. Isso é o que marca muito profundamente o David Lynch. Então, o David Lynch ele vai fazer filmes realistas, por exemplo, a série Twin Peaks, um detetive, o Agente Cooper, né, do FBI, o Agente Especial. É um filme aparentemente realista, mas surrealista. De repente, as coisas estão normais, realistas, de repente, as coisas assumem características bizarras. Então, ele queria desconstruir a realidade dentro dos filmes. Na verdade, o que se impôs foi o realismo hollywoodiano, como a gente bem sabe, sobre o surrealismo. Tá? E para avançar, ele aos poucos, ele vai avançando da desconstrução do realismo no conteúdo de um filme, ele vai avançando para a desconstrução do próprio filme em si mesmo, que começa com Cidade dos Sonhos e termina com O Império dos Sonhos. Aquele filme de 3 horas e meia é uma desconstrução total. Quer dizer, assim como a gente é o psiquismo, é o nosso psiquismo que vê a realidade, são as nossas fantasias que vê a realidade, também o cinema é um sonho, porque é feito a partir de montagens e edições. Não é a realidade. O filme jamais pode ser realista. Então ele começa a desconstruir o próprio cinema. Vocês devem lembrar muito bem O Império dos Sonhos. É um filme de 3 horas e meia, em que a gente descobre no final o quê? Que a gente viu um filme que não foi editado, na verdade é uma narrativa em abismo, um filme dentro de um filme. É um filme que a gente viu, na verdade, um filme não editado. Por quê? Porque o realizador morreu antes de editar o filme na ilha de edição. Por quê? Porque existe uma maldição por trás. Tá? Esse filme é amaldiçoado, então ele nunca termina esse filme. 3 horas e meia para descobrir isso. Não é à toa que ele fez meditação transcendental, né? Desde Eraserhead, ele vai descobrir meditação transcendental no filme durante o Eraserhead, em 1977. E ele se manteve fiel até o final, o que não livrou de efizema pulmonar e de fumar loucamente, né? Então, isso que a gente pode dizer, mas é bom ver esse curta que está lá no Netflix, What Did Jack Do? Né? É um clima meio noir, mas ele faz uma desconstrução, é uma série, o diálogo, o interrogatório, são todos os clichês dos interrogatórios de filme noir, tá? Jogados aleatoriamente, tal. Mas é bem interessante. Vamos voltar a falar aqui do David Lynch e outras lives, porque agora vamos partir para uma outra entrevista